que merece toda a nossa consideração. Muito bem, estamos gravando agora a nossa aula. Espero que vocês aproveitem bastante. Nessa aula, nós vamos ver 2 assuntos de geografia do caderno 5, né? Nós vamos ver geografia física, os domínios fitogeográficos brasileiros no que concerne às formações florestais. Vocês se lembram, existem 3 grandes tipos de formações, né? Formações florestais, formações arbustivas e formações herbáceas. As formações florestais, elas têm os indivíduos um mais próximo do outro, né? E geralmente estão associadas, no caso aqui do Brasil, a maior umidade e também a climas mais quentes. Então, climas quentes e úmidos, tá? Daqui a pouquinho nós vamos ver isso. Essas formações em que os indivíduos estão próximos uns aos outros, no caso brasileiro, elas não apresentam homogeneidade, né? Se você pega, por exemplo, as florestas de coníferas lá do hemisfério norte, taiga siberiana, taiga canadense, você percebe que ali há uma floresta homogênea, né? Homogênea. No nosso caso, devido à proximidade do Equador, mais luz do sol, mais água, nós vamos ter uma biodiversidade maior. No caso da Mata Atlântica, a biodiversidade é ainda maior do que a da floresta amazônica, né? A Mata Atlântica é realmente um hotspot, né? Um local em que nós temos uma mega diversidade biológica. Vamos começar então nossa apresentação, para que a gente possa ir vendo tudo aí. Então, nós estamos na aula número 20 do caderno 5, página 304, tá? Ó, Two Voices de novo pedindo para entrar, vou negar novamente, eu não sei quem é isso aí. Então, tá aí, ó. Vamos começar. Formações, então, florestais. Pessoal, a primeira coisa a lembrar é que o Brasil tem uma grande diversidade de biomas, uma grande diversidade fitogeográfica. No Brasil, pela sua distribuição latitudinal, você tem desde de uma floresta equatorial superúmida, como a amazônica, até uma floresta temperada, né, ou subtropical, como a que nós encontramos na fronteira entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Então, temos essa divisão aí, tá bom? Vamos colocar aqui mais uma companheira que chega para nosso encontro. Pronto. Então, é isso aí que eu queria dizer para vocês, tá? Pronto. Então, a diversidade vegetacional brasileira. Primeira coisa que eu queria que vocês lembrassem, ó. A vegetação acompanha o clima. Então, no Brasil, se eu tenho grande diversidade climática, predominando climas quentes, naturalmente, eu também terei, não é, uma grande diversidade de biomas, uma grande diversidade fitogeográfica, tá? De novo, nós temos áreas semiáridas, por exemplo, como a caatinga, né, o sertão nordestino com sua vegetação típica, que é a caatinga. Nós temos lá no extremo sul o pampa gaúcho, que é uma formação herbácea, o cerrado, que é uma formação típica de savana, na verdade, né, uma vegetação em que os elementos arbóreos estão distantes uns dos outros, né, e assim sucessivamente. Muito bom. Então, vamos avançar aqui. Eu coloquei aqui esse mapinha que tem na apostila de vocês, ó, pra vocês darem uma olhada. Essas áreas que estão mais aqui em verde, ó, são as áreas de clima úmido, tá vendo? Então, né, o litoral brasileiro, entrando aqui pelo Planalto Paulista, né, na zona do Trópico de Capricórnio, e lá a zona equatorial, tá? Então, são 2 áreas aí importantes que nós temos para demonstrar a nossa umidade. E essas áreas que estão em bege aí, né, numa cor mais clara, são as áreas mais secas, né, onde nós temos o cerrado, a caatinga nordestina, tá?
Então, é essa área que está em bege. As formações florestais vão acompanhar exatamente essas áreas de maior umidade. Vão acompanhar exatamente, perdão, essas áreas de maior umidade. Ó, então, Amazônia, floresta amazônica, tá vendo? Então, uma vai correspondendo à outra. Aqui embaixo, ó, a mata de araucária, a floresta temperada do limite Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Aqui na nossa região tem essa franjinha aqui de Mata Atlântica, da mesma forma para cima aqui, né? Ó, ainda tem um pouquinho de Mata Atlântica, que é o bioma que mais sofreu impacto aí com o ser humano. Aqui nessa área limítrofe entre a floresta amazônica, o Cerrado e a região da Caatinga, nós temos a Mata dos Cocais, que é outra formação florestal, tá? Então, essas formações se dividem em dois grandes modelos. Aquelas de florestas latifoliadas, quer dizer, folhas grandes, associadas a maior temperatura e maior umidade. E as aciculifoliadas, que são as plantas em folhas, né, em formato de agulha, tá, associadas ao clima mais seco. Então, a floresta, por exemplo, amazônica, ela é latifoliada, né? Ela apresenta folhas grandes. Por quê? Porque tem muita oferta de sol, então, quanto maior a folha, né, maior a exposição ao sol, maior a capacidade de fazer fotossíntese. E também para eliminar o excesso de umidade. Também para eliminar o excesso de umidade. Uma outra que nós temos é aqui, ó, a nossa querida Mata Atlântica. Nós, ribeirão-pirenses, quando olhamos aqui pela janela, nós vemos a floresta pluvial de encosta, né, a Mata Atlântica. Também a mata de araucária, ali na fronteira entre Pará e Santa Catarina, mas principalmente no Paraná, né, não Pará, Paraná e Santa Catarina. Também temos aí a nossa floresta de altitude temperada com plantas decíduas, tá? Aí já são aciculifoliadas, né? Então já tem as plantas aqui, ó, o clima é mais frio, então a araucária e a floresta temperada, ela já tem as plantas já têm aquela forma de agulha. Para quê? Para resistir ao frio e para segurar a umidade, né? E finalmente a mata dos cocais, né? Entre Maranhão e Piauí, tá? Aí, por ser um ecótono, né, uma zona de transição, nós teremos uma diferença grande, né? Vamos ter desde as palmáceas, como o babaçu, até plantas mais próximas àquelas do cerrado, como as carnaubeiras, tá? Então, quanto à nossa formações, ó, 60% do território nacional é tomado, então, por florestas. Vamos lembrar que esse número aqui é evidente, né? Vem sofrendo bastante aí com as queimadas promovidas promovidas pelos latifundiários, pelos grandes pecuaristas, pelas madeireiras, né? Para a expansão de plantações e pastos, mais ou menos com o beneplácito, vamos dizer assim, do Ministério do Meio Ambiente, né? Foi preciso que os empresários fossem reclamar do excesso de queimada para que alguma coisa fosse feita, tá? Então, como eu vinha dizendo, folhas grandes, latifoliadas, associadas a maior umidade, e aciculifoliadas, folhas agudas, pequenas, em forma de agulha, associadas a aridez e frio, tá bom? Então, essa é a grande distribuição. Por exemplo, o cacto, a folha dele é o espinho, né? Que é realmente para não perder umidade para o ambiente, e ao contrário, conseguir depois, na savana espinhenta, que nós ainda vamos estudar, que é a caatinga, fazer ali a condensação do vapor d'água que se forma durante a noite, tá? A primeira floresta que nós temos para analisar na aula 20 é a floresta amazônica, né? Então, ela incorpora o que nós chamamos de Amazônia
Amazônia Legal, enfim, incorpora áreas que vão desde o centro-oeste, vocês estão percebendo aqui, né, ó, até as regiões do extremo norte, tá bom? Então, essa é a floresta amazônica. Isso que está em vermelho aqui, ó, são áreas que estão sofrendo desmatamento. Isso aqui já avançou bastante em direção ao interior, tá bom? É o chamado arco do povoamento recente ou arco do desflorestamento. É para onde está subindo aqui a atividade agropecuária, né, o agrobusiness brasileiro. E aqui é a calha do rio Amazonas, né, e os seus afluentes. Aqui é Marabá, onde tem ali o projeto, aquele de mineração, esqueci o nome agora, daqui a pouco vem. O projeto de mineração que tem aqui, né, que usa a hidrelétrica de Carajás. O projeto Carajás, que tem a hidrelétrica de Tucuruí, tá? Então vamos ver algumas características aqui da floresta amazônica que eu coloquei para vocês. Ó, densa, então os indivíduos todos próximos uns aos outros, né, as árvores, tá? Heterogênea, então muitas espécies por conta da grande disponibilidade de sol e água. Perennifólia, então é o que nós chamamos de floresta sempre verde. Ela não perde as folhas porque não há redução da oferta de sol. Então não há motivo para a planta perder folhas, como acontece naquelas florestas de clima temperado, né, onde as espécies perdem as folhas na época do outono e do verão por conta da redução da oferta de sol. Se não tem sol, para que ter folha para fazer fotossíntese, né? Latifoliar, então, para poupar energia, a planta acabou tendo, né, essa evolução aí, são as plantas decíduas. Latifoliadas, folhas grandes, a vegetação por andares, 3 grandes estratos arbóreos, né? Um mais baixo, que nós chamamos de subbosque, tá? Depois, o bosque, que são aquelas plantas medianas, aí até 20 metros, 25 metros, que fazem sombras para essas do subbosque, que estão aí até 10, 12 metros. E depois o dossel, né? Que são as plantas mais altas, que acabam, cuja copa, né, acaba cobrindo as demais. Por isso, ela é uma floresta em que, na área mesmo de floresta, né, o sol dificilmente consegue penetrar, né? Temos esse alinhamento que eu falei agora, né? Então, o dossel, o bosque e o subbosque, né? Ou serrapilheira, mata média e dossel. E temos um alinhamento a partir do rio. Então, a mata que fica sempre alagada chama-se igapó. É onde tem a Vitória Régia, está sempre alagada. É o rio mesmo. O Caaigapó, ou mata, a região ali das margens, né, as margens de alagamento dos rios da região amazônica, uma época do ano, ou dependendo da maré, uma parte do dia, ela fica coberta. Aí é onde tem aquelas plantas que têm raízes de sustentação, raízes aéreas, né, para facilitar, então, a respiração, tá? Um exemplo é a seringueira, né, ela vive aí no Caaigapó, tá? E o teso, ou mata de terra firme, que é a área que nunca fica alagada, é onde nós encontramos, por exemplo, a castanheira, né? Castanha do Pará. O açaí é aqui, o açaizeiro é aqui no Caaigapó. O guaraná é no teso, tá? Então, dependendo da planta, ela se desenvolve num lugar ou no outro. Bom, as grandes tensões para esse ecossistema são a mineração, né, a atividade mineradora extremamente destrutiva, com o uso de mercúrio para separar, por exemplo, o ouro do cascalho, né? O uso de jato d'água para provocar o desbarrancamento, para daí fazer a seleção do material. Também as madeireiras, né, as madeireiras que vão desmatando, e depois da madeireira, né, quando acaba a exploração da madeira, o que vem é o boi, né, o boi ou a soja, tá? Então também nós vamos ter esse problema. Por ser uma floresta em clímax, quer dizer, uma floresta que se alimenta dos restos que ela mesma produz, quando eu tiro a cobertura vegetal, né, original para fazer aí pecuária ou agricultura, eu acabo produzindo
um abalo no delicado equilíbrio desse ecossistema, que tem um solo, uma base geológica extremamente pobre, né? Que é o solo podisólico, tem uma camada de profundidade de 1 metro e pouco. Então, você tira essa camada superior de material orgânico, que é rapidamente consumido pelo calor e pela umidade do lugar, promovendo, então, a adubação natural do solo, você vai transformando essa região num... Algumas pessoas falam num novo cerrado, né? E quando você coloca o boi, quando você introduz o boi aí nessa equação, você sabe, né, o rebanho bovino produz muito gás metano, né? Seus gases digestórios aí, que acabam contribuindo até com o aquecimento global. Então tem uma série de problemas, né? Eu não coloquei aqui, né, mas temos os problemas também da fronteira, né? Lembrando que a nossa Amazônia aqui, ela faz fronteira com os 3 maiores produtores de coca do mundo, Bolívia, Peru e Colômbia, tá? Então nós temos um problema seríssimo aqui da utilização dos rios amazônicos para escoamento de drogas, etc. Né? Até porque essa fronteira aqui é extremamente porosa. Vamos lembrar que aqui na porção norte, né, acima de Roraima, nós temos a Venezuela, com os refugiados. Né? Agora os venezuelanos estão se ferrando, coitados, porque os venezuelanos que vieram aqui para o Brasil, infelizmente, né, se contaminaram com Covid-19, não encontraram emprego, estão voltando para a Venezuela e levando o Covid-19 para lá. Então nós estamos exportando Covid-19. Então essa é a floresta amazônica com suas tensões aí. Depois nós temos o nosso ecossistema, né? A Mata Atlântica. Vocês lembram quando o Cabral chegou aqui, ele desembarca em Porto Seguro e o que ele vê? Mata Atlântica. Quando ele observa lá o Monte Pascoal, né? Antes ainda de chegar ao Brasil, Mata Atlântica, tá? Só que aí, o que vai sobrar dessa Mata Atlântica? Ó, o livro fala em 7%, outras fontes falam em 5%, só 5% quase sempre concentrado em parques e reservas, porque esse ecossistema foi onde nós plantamos cana-de-açúcar, café, fizemos cidades, industrialização, enfim. Tá? O que sobrou ainda tem uma grande biodiversidade, né? Muitos reatores biológicos, lá muito bicho, muito inseto, muita planta, que pode ajudar a indústria farmacêutica, etc. Então, a exploração, mesmo da floresta amazônica, teria que ser pela indústria farmacêutica, né, vender créditos de carbono, não é só colocar boi e plantar soja, né? Uma outra característica da Mata Atlântica é a sua sazonalidade, quer dizer, ela muda muito de acordo com o clima e com o relevo da área que ela cobre, tá? Então, a Mata Atlântica, por exemplo, lá do sul da Bahia, tem espécies diferentes da Mata Atlântica aqui de São Paulo, que tem espécies diferentes da Mata Atlântica lá do Rio Grande do Norte. Então, é o endemismo muito forte também desse bioma, tá? Olha aí. Vamos comparar esses dois mapas e observar o seguinte: aonde tinha Mata Atlântica, aqui, ó, aqui é o Rio São Francisco, viu? Essa mancha de Mata Atlântica descendo aqui, ó, fazendo aqui o norte-sul do mapa, é a calha do Rio São Francisco e seus afluentes. Bem, aonde nós temos aqui Mata Atlântica, isso aqui era a cobertura original dela, tá? E o que está em verdinho é o que restou, tá? Então, só essa franjinha aqui é que restou. É exatamente o que coincide com a maior densidade demográfica do Brasil. Então, nós, basicamente, né, os brasileiros, basicamente, moram aonde era Mata Atlântica. Por isso que nós, ribeirão-pirenses, eu sempre digo, repito, somos privilegiados, né? Nós vivemos ainda num dos poucos pedacinhos de Mata Atlântica remanescente, tá? O que nós chamamos de mato, o turista chama de natureza, né? Então a gente deve vender natureza para ele. Venha respirar o nosso ar, venha beber da nossa água puríssima, etc. Tá? Bem, vamos para frente? Outra aqui, a mata dos cocais, né? Um ecótono, quer dizer, um tipo de vegetação que só ocorre nessa área, tá?
que abrange justamente essa zona limítrofe aqui, ó, entre o Piauí, o Maranhão, Tocantins, Goiás, né, ó, Mata dos Cocais. Então, do lado de cá é a Amazônia, aqui, ó, Amazônia, aqui é a Caatinga e aqui é o Cerrado. Então, a Mata dos Cocais está bem no meio, tá vendo? A principal espécie, aquela que serve, digamos assim, como modelo, né, é o babaçu, também chamado de árvore da vida, porque do babaçu você aproveita tudo. Você aproveita a raiz para fazer remédio, você aproveita o tronco para fazer construções, você aproveita a folha, né, para fazer cobertura de casas, você aproveita o coquilho para fazer sabão de coco, sabonete, tá? O óleo de babaçu, né? Tem até as coitadinhas das quebradeiras de babaçu, né? Por isso, a árvore da vida, né? Dele tudo se aproveita. E a carnaúba. A carnaúba é aquela espécie mais adaptada aí ao clima do cerrado, que a gente aproveita uma cera que tem, aproveitiamento, eu escrevi, que tem na folha, né, para proteger do sol. Essa cera do babaçu é aproveitada para fazer cera para polimento de carro, polimento de móveis, né? Se usa aí a cera do babaçu, tá? Depois a nossa querida Mata dos Pinhais, a gente come o pinhão, né? Nas festas juninas. Esse ano as festas juninas fracassaram, mas enfim, a gente come o pinhão, né? O pinhão é a semente da Araucária augustifolia, tá? Por isso Mata dos Pinhais, que é a árvore símbolo do Paraná, que já esteve ameaçada de extinção por causa da sua madeira mole. Eles usavam a madeira da Araucária para produzir móveis, casas pré-fabricadas, trilho de trem, né? Como ela é fácil de trabalhar, né? Então, esse pinheiro do Paraná, que é o símbolo, né? A árvore símbolo do Paraná, inclusive está lá no brasão de armas do Paraná, ele tinha esse aproveitamento aí. A espécie é essa aqui, ó, Araucária augustifolia, tá? Hoje em dia é uma árvore protegida. Aqui em Ribeirão Pires tem ainda, você consegue ver umas Araucária augustifolia. Por que é uma vegetação fóssil? Porque ela conseguiu resistir às mudanças climáticas que aconteceram, né? Então a região ficou mais quente, as outras espécies que haviam ali da época desapareceram, né, da última glaciação, e ela conseguiu resistir, tá? Ó, essa aqui, né, ó, você já deve ter visto aqui em Ribeirão, a araucária, né? E daqui cai um cacho, desse cacho tem os pinhões, né? E a pinha a gente usa para fazer artesanato na árvore de Natal no final do ano. Bem, essa aqui é a área de ocorrência, né, da Araucária augustifolia, essa área verde mais escura aqui, tá? Ó, área de ocorrência natural da Araucária augustifolia. E o que está em verde em volta é a área natural da Mata Atlântica, só que hoje em dia já não há mais. Ó, aqui umas manchinhas aqui, ó, lá em Campos do Jordão, né? Lá na Mantiqueira, nós temos um pouquinho ainda de Araucária augustifolia, tá? E olha um pontinho de Araucária augustifolia bem aqui, ó, em Ribeirão Pires. Bem, então, essa daí é a nossa aulinha sobre os domínios fitogeográficos florestais brasileiros. Vou pedir que vocês tentem fazer os exercícios e na quarta-feira nós vamos corrigir esses exercícios todos aí. Tá bom? Quarta-feira, hein? Vai ser uma aula dedicada à correção de exercícios. Tem uma outra aula para hoje ainda, que é a aula sobre os tigres asiáticos, né? Ou novos países industrializados. Está aqui, ó, certo? Tigres asiáticos ou novos países industrializados. Tá? Então, nós vimos a industrialização nos países desenvolvidos, Europa, Japão, Estados Unidos e Canadá, e agora nós vamos para a industrialização dos novos países industrializados, ou, se vocês preferirem ainda, países recentemente industrializados, né, os chamados NICs, N-I-C, NICs, né? Tá aí, ó. São esses caras aqui, ó. Vamos marcar eles bem bonitinho.
para ficar bem claro quem são eles. Isso aqui também é aula 20 de Geografia Geral, tá? Aula 20, Geografia Geral. Ó, a Coreia do Sul, que foi o primeiro dos tigres asiáticos. Primeiro país a adotar esse modelo. Uma espécie de transbordamento do capitalismo japonês, né? Olha aqui. Então, quando a mão de obra japonesa começa a ficar mais cara, o Japão transfere algumas tarefas produtivas intensivas de mão de obra para a Coreia do Sul, tá? Ali ao lado, né? A Coreia do Sul, então, passa a produzir esses elementos aí intensivos de mão de obra para o Japão. Ela vira uma plataforma de exportação. Da mesma forma, Taiwan, ó, Formosa, República da China Nacionalista, capital Taipei, também recebe esse mesmo tipo de investimento. Coreia do Sul e Taiwan já estão mais adiantados até, né, e já não são apenas simples plataformas de exportação. Já tem suas próprias transnacionais, né? Samsung, LG, no caso de Taiwan, a Asus, né? Hong Kong, aqui hoje em dia pertencente à China, né? E até 97 pertencendo ao Reino Unido. Agora pertence à China. Só que ainda tem grande autonomia ainda tem Hong Kong, inclusive gerando protestos, uma tensão entre China e Pequim. Tá? Temos aqui embaixo, ó, Singapura, tá vendo? Singapura é outro tigre asiático de primeira geração. É uma cidade-estado em que moram chineses, malaios, polinésios, hindus, né? E a maior parte da população, então, não tem zona rural, né, envolvida aí na indústria, né, na montagem de produtos. Singapura, tá? Agora, existem outros países que querem se tornar tigres asiáticos, né, como, por exemplo, a Tailândia. Esses aqui são chamados de dragões, né? Indonésia, com as suas 17 mil ilhas, tá? Papua Nova Guiné, Indonésia, né? Aqui é Papua Nova Guiné. E aqui é a Indonésia, né? Península da Malásia, onde fica Singapura, o Vietnã, todos esses países querem adotar esse modelo, né, dos tigres asiáticos, que a gente está estudando aí. Vamos ver como funciona esse modelo, tá? Então, primeiro, são países que se desenvolveram na região do Sudeste Asiático, de industrialização recente. Então, países de industrialização recente têm dois tipos: os países baleia, como o Brasil, por exemplo, né? Brasil, México, África do Sul, Argentina, tá? E tem os tigres asiáticos, né? Que são esses países de menor território, que se industrializam depois dos países baleia. E não tem uma industrialização completa, eles não têm espaço, por exemplo, para ter uma siderúrgica, não tem recursos minerais, enfim, tá? Altamente competitivos, economias extremamente abertas para o mercado externo, verdadeiras plataformas de exportação que, como eu disse, foram desenvolvidas a partir aí do encarecimento da mão de obra japonesa, né? Que vai deslocar atividades de montagem de material para essas áreas aí, tá? Quando eu estudei geografia no ensino fundamental, a Coreia do Sul ainda era um país subdesenvolvido, pior que o Brasil. A gente falava assim, os países subdesenvolvidos, mais pobres são República Sul-Africana, não sei o que lá, Namíbia e Coreia do Sul, né? A partir dos anos 70, essa situação então começa a mudar. Como os Estados Unidos querem isolar o comunismo chinês e o comunismo soviético, eles passam também, através do Japão, a investir nesses paísinhos aí pequenininhos. É a famosa teoria do dominó. Então, para impedir a ampliação da chamada cortina de bambu, como se dizia na época, né, isolando esses países, os americanos passam a inverter capital, né, nessas economias via Japão. Pois bem, começam a surgir, então, essas grandes construções, grandes investimentos, e esses países têm também outras condições. Ó. Então, por exemplo,
o governo cobra pouquíssimos impostos, uma carga tributária bem baixinha, tá? A mão de obra, até porque a maior parte desses países aí são países autoritários, ditatoriais, né? A mão de obra é barata, porque em grande quantidade e concentrada, disciplinada, porque são países autoritários e são países asiáticos, né? O oriental, né, por si já é mais disciplinado e altamente qualificada, mas altamente qualificada em termos assim chineses, orientais, né? A teoria das 10 mil horas de estudo em 3 anos para você poder ser qualquer coisa na vida. Bem, quase sem direitos trabalhistas, né, você pode oferecer cada vez menos salário. Então, uma organização trabalhista frágil. Os sindicatos são fracos, né, não há quase nenhuma proteção ao trabalhador, não tem sistema de previdência, a não ser que o trabalhador se organize para ser privado, né, para fazer uma previdência privada. Uma infraestrutura moderna, em termos de produção, né, em termos de fábricas, fibra ótica, energia, etc. Tá? E você pode colocar lá, inclusive, fábricas altamente poluentes, não tem problema não, venha poluir o nosso ambiente. Olha lá, legislação ambiental permissiva. Isso atrai investimentos para essa região. Tá? Se você verificar, inclusive, olha aí, ó, tá? Uma vida com menos impostos, então uma carga tributária baixa, né? Se você comparar com os outros países, Alemanha, Estados Unidos e Japão, entre 1960 e 1996, ó, aqui só piorou, tá? Só piorou. Digamos assim, a carga tributária, a carga de impostos é muito superior a desses países, ó, Malásia, Hong Kong, China, enfim. Isso acaba atraindo uma grande quantidade de investidores, né? Isso ajuda, digamos assim. Quanto à produção econômica, os automóveis lá na Coreia do Sul, inclusive, como eu disse, com a Chaebols, né? Que são as próprias produtoras de automóveis da Coreia do Sul, investindo até mesmo em outros países, né? A Hyundai, né? Coreana. Os eletrônicos também, distribuídos por toda aquela área, tá? Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Indonésia, grandes produtores de gêneros eletrônicos. Lembrem-se da LG e da Asus, né, se tiverem alguma dúvida, e também a Samsung. Tá? Produtos ligados à informática, aí já diminui um pouco, porque já envolve microeletrônica, né? Aí já é conversa para gente grande. Brinquedos em Taiwan, aqueles brinquedos que quebram, né? Com facilidade, não, estou brincando, quebravam, né? Hoje em dia eles melhoraram muito a qualidade. E até por ter uma área próxima ali, como a China, por exemplo, produzindo seda, ou a própria Coreia do Sul produz a sua seda, né? A sericicultura, e Taiwan processando a seda que vem da China, nós vamos ter aí a fabricação de tecidos, tá? E também a indústria têxtil, né? Essas calças baratas aí que a gente compra e quando chega não cabe nem, não passa na perna. Então, é desses lugares aí, tá bom? É uma vista de Seul, né? Capital da Coreia do Sul. Bom, são então países subdesenvolvidos e industrializados, ainda com grande desigualdade social, não há dúvida. Isso até mesmo há uma ideia de que essa desigualdade social, os engenheiros sociais acreditam que é um dos fatores que mantém a competitividade, né, mantém a competitividade desses países, só que isso aqui impede o desenvolvimento de mercado interno, daí a grande dependência das exportações. Como são países que não produzem, às vezes, o próprio alimento, no caso de Singapura, nem a própria água, eles captam água da chuva, não tem rio em Singapura, eles têm uma dependência externa muito grande. Tá? Se os mercados externos se fecham para eles, como ondas de protecionismo, etc., ocorrem, eles acabam perdendo capacidade competitiva, né? Temos os sistemas políticos autoritários, né? Então são ditaduras,
Quando quando esses países deixarem de ser ditaduras, sabe-se lá o que vai acontecer, né, com esses sistemas econômicos, e o separatismo, como uma região lá da Indonésia, o Timor-Leste, né, que quer ainda a sua independência, tá? Também tem outra região lá da Indonésia querendo independência, onde fica Bali, né, aquela região ali. Fanatismo religioso, outro problema. Na Indonésia, nós temos lá a Indonésia, não sei se você sabe, é o maior país muçulmano do mundo, né? Eles não aceitam, por exemplo, controle de natalidade, tá? Então nós temos alguns problemas lá gerados por essas comunidades muçulmanas, tá? Nas Filipinas, os católicos. Na Indonésia ainda tem um grupo lá chamado Abu Sayyaf, né? Que é extremamente violento nos seus atentados. Aqui nas Filipinas, os católicos que entram em guerra contra os muçulmanos que vivem lá. Então, tem problemas ainda sérios para serem resolvidos nesses países aí. Aí é Manila, né, capital da Indonésia. Tá? Coreia do Sul, olha aí, outra visão de Seul, né? 12ª do mundo, altamente industrializada. As chaebols, lembra disso aqui, hein? Chaebols são empresas transnacionais com forte aporte assim de investimento do governo, tá? Então, as empresas principais aqui, né? Hyundai, Asia Motors, Kia, Samsung, LG, como eu falei, grande produtora de tecidos de seda e uma indústria naval, inclusive o Brasil agora está comprando plataformas de exploração de petróleo feitas lá na Coreia do Sul. Ao invés de fazer aqui no Brasil, nós compramos deles. Os coreanos agradecem, tá? A Coreia do Sul é o mais importante desses países aí. Bem, essa então é nossa aulinha sobre tigres asiáticos. Com ela, nós encerramos a parte que se refere à geografia do caderno 5. História do Brasil nós já completamos, falta só a história geral, que nós vamos completar amanhã. Alguma dúvida, pessoal? Tem que fazer os exercícios, né? Exercícios. E aí, na quarta-feira, a gente se reúne para corrigir. Pois não, Lucas? Em que posso ajudar? Então, quem fizer os exercícios, eu gostaria que mandasse para mim, tá? Quem for fazendo os exercícios, já vai mandando. Só os exercícios, sem resumo, que é para a gente poder ir avançando. Tá bom? Lembra que tem lição de filosofia e sociologia também, tá? Não esqueçam disso. Aula 1 de filosofia, aula 1 e 2 de sociologia. Tem bastante exercício lá. E semana que vem em filosofia, nós vamos estudar o Fedro de Platão. Então venha com o cérebro preparado. Amanhã, aula de História Geral ou Imperialismo. Quarta, aula de correção desse monte de coisa aí. Não havendo mais questões, eu vou encerrar a gravação, vou me despedir de vocês e vou desejar a todos um ótimo dia.